Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 22 de março. Hoje é quarta-feira. Um recado importante, né? Então esse vídeo ele está chegando agora às 22 horas da terça-feira, a você, amado irmão, amada irmã. Então, lembrando que aqui em nossa paróquia Imaculada Conceição, nesta quarta-feira, dia 22, nós não teremos missa às 19h30. A celebração vai acontecer na quarta-feira de manhã, às 6h30 da manhã. Por quê? O padre tem mutirão de confissões em pérola, tá bom? Então que esse recado seja reforçado. Voltando então à nossa reflexão do dia de hoje, nós estamos na quarta semana da Quaresma, no dia 22, nesta quarta-feira, no dia de março, e este tempo, amados irmãos e irmãs, que se aproxima da Páscoa do Senhor, nos faz um apelo profundo à conversão, a nos prepararmos cada vez mais à graça do grande mistério do amor de Deus para conosco, o mistério da salvação. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São João, capítulo 5, versículos 17 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então os judeus, ainda mais, procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai, que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida. Aqueles que praticaram mal
para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, que evangelho profundo, o Evangelho de São João. Nós estamos dando continuidade ao capítulo 5 do Evangelho de São João. No dia de ontem, nós refletíamos os 16 primeiros versículos que falava, sobretudo, do milagre, do sinal que Jesus realiza, né, de curar um homem em dia de sábado, e o ordena a se levantar, pegar a cama e andar. Isso dá um burburinho, sobretudo com os judeus, porque Jesus estava violando, segundo eles, a lei sabática. Estava curando e ordenando que alguém, né, exercesse algum tipo de trabalho. Por que o padre fez essa pequena introdução? Olha o que Jesus vai falar aqui agora, no versículo 17. Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Olha que afirmação mais profunda. Um Deus que não se cansa, um Deus que não se esgota, Ele sempre está operando, Ele sempre está trabalhando, Ele sempre está realizando. E como nós podemos saber isso? Se nós estamos aqui vivos, se o Padre está falando com você e você tem a capacidade de ouvir o Padre, é porque Deus está constantemente pensando em nós e nos sustentando pelo seu pensar. Se Deus parasse de pensar em nós, adeus, já não existiríamos mais. Por isso a palavra que Jesus diz aqui aos judeus, ela é muito forte e significativa. Meu Pai trabalha sempre e eu também o faço. Eu também trabalho. E realmente, o Senhor continua a realizar sinais, prodígios, portentos. Ele nos visita constantemente. Nos visita a cada momento, a cada dia, a cada instante. Nos vem pela palavra, nos vem pela uma pessoa amiga, pelo contemplar a criação, porque tudo tem marca de Deus. Não é Deus mesmo, criatura não é Deus, mas tem a assinatura do Criador. Foi Ele quem criou e deixou os seus sinais. Pela razão, pela contemplação das coisas criadas, pela razão natural, nós alcançamos o conhecimento de Deus. Quem nunca se perguntou como que nós, seres humanos, teríamos a capacidade de criar algo daquilo que existe na natureza? E a natureza também não se cria por si mesma. A natureza, tal como nós, é criatura. Como diz São Paulo, a criação está em dores de parto, gemendo, suspirando pelo dia em que o Criador, o Salvador, se manifestará. Teilhard de Chardin vai dizer um pouco que a nossa vivência é essa busca, né? Todos nós estamos nos orientando e nos voltando para Cristo, Alfa e Ômega. Estamos indo, a história da salvação está em direção a Cristo. Todos estão em direção. Por isso, o coração humano anseia, mesmo que não compreenda, mesmo que muitas vezes se engane, buscando as coisas desta vida, ele almeja se unir com aquele que o criou. A criação também. E aí, como nós poderíamos dizer? Nós não temos capacidade de criar nada. Por isso, amados irmãos e irmãs, essa palavra de hoje é muito forte e significativa para cada um de nós. Meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. O Deus operante, o Deus que realiza tudo em nossa vida, o Deus que não nos abandona, o Deus que nos ama. O Evangelho de hoje ainda continua falando sobretudo deste embate, do
da lei sabática, da observância do descanso sabático, né? E na discussão, nosso Senhor Jesus Cristo fala da vida eterna, da ressurreição dos mortos, que assim como o Pai tem a capacidade de ressuscitar os mortos, o Filho também o faz. E diz sobre o juízo final, o julgamento, quando aqueles que estão nas sepulturas escutarem a voz do Filho, todos sairão dos túmulos. Olha que visão que São João nos apresenta. O juízo final, a segunda vinda, a parousia, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele vier, todos ressuscitarão, sairão dos túmulos. Alguns para a beatitude eterna, para a salvação, outros, infelizmente, para a condenação. Outros, infelizmente, para a condenação eterna. E Jesus fala que a Ele foi concedido, enquanto Filho, a graça do julgamento. Ele quem vai ser o justo juiz da história, da vida. Por isso, precisamos, com a nossa vida, com todo o nosso ser, nos recordar aquilo que a palavra nos dizia, sobretudo, amados irmãos e irmãs, lá na sexta-feira. Então, para que nós possamos refrescar um pouquinho a memória, o Padre faz questão de lembrar, o Evangelho de São Marcos nos dizia que um judeu, um escriba, se aproxima de Jesus e pergunta para ele qual o maior ou qual é o primeiro de todos os mandamentos. E Jesus então usa de duas tradições. Ele vai lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 seguinte, se não me engano, e busca aquilo que era muito comum para o judeu e para cada um de nós hoje. Ouve Israel, escuta Israel, nós somos o novo Israel. O Senhor é nosso Deus, é o único Senhor. Então o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não existe outros senhores, somente Deus, o Deus da vida. Não podemos buscar o Senhor dinheiro, o Senhor prazer, o Senhor ter e outras coisas. É Deus mesmo. Por isso somos convidados a amá-lo de todo o coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Conhecer o Senhor para melhor amá-lo e servi-lo. Amá-lo de todo o coração, com todas as fibras da nossa vida. Mas, Padre, eu não tenho condições de ver isso. Tem sim. Você não ama as pessoas que Deus colocou em sua vida? Então já utilize esse movimento e neste amor acrescente gratidão. Enxergue que Deus te deu a graça de ter alguém, pessoas que você verdadeiramente ama. Então, tudo que existe, a criação, enxergue por gratidão, como um presente que Deus te concedeu. O segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Benevolência. O mal que não quero para mim, eu não vou realizar para o meu irmão. Então, Jesus vai julgar-nos a partir da capacidade que tivermos de amar a Deus e aos nossos irmãos e irmãs. Não desanime, não se apavore, confie em Deus e peças. Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Utilize essa mesma expressão. Senhor, eu amo, mas aumente o meu amor. O amor para convosco, Senhor, e o amor para com os meus irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.